Olá, boa tarde. Prazer enorme tê-los aqui, né? Mulheres e homens, presencial, online, gente jovem, gente com experiência, para a gente falar desse tema tão importante, que é liderança, que é trabalhar em editora, que é falar de diversidade. É o nosso terceiro evento. A gente fez um aqui nessa mesma casa 2 anos atrás. A gente sempre tenta pegar carona com as bienais, também já fizemos no Rio. E voltamos agora, pegando um pouquinho de carona com o evento que a gente fez na manhã, que foi sobre inteligência artificial no mercado editorial. E eu queria dar as boas-vindas e falar um pouquinho do porquê, né, que a gente organiza esse evento. E o objetivo grande dele, o maior dele, é a gente estar junto, a gente discutir, a gente aprender uns com os outros. Tá, ele vem do impulsionamento de um movimento internacional que se chama Publish Her, que ele foi criado pela ex-presidente da Associação Internacional dos Editores, que é a IPA. Ela foi a segunda mulher presidente da Associação Internacional dos Editores. Se a gente pensar
que o mercado editorial tem tanta mulher, né? A gente tem, a hora que a gente olha ali para, principalmente quando entra, né, como assistente, como editor, como analista no comercial, na divulgação, na assessoria, e a hora que vai indo para posições de liderança, a gente vai se perdendo pelo caminho, a gente chega com menos mulheres na alta liderança. E no caso da Budur, que foi essa segunda presidente, agora a gente está na terceira presidência mulher, e assim, um mérito muito interessante, porque é uma brasileira, é a Karine, né, que sucedeu, e a próxima também será uma mulher, acho que a gente tirando um pouco do atraso, né, do mercado, que mesmo promovendo educação, promovendo diversidade, né, a gente precisa também olhar para dentro, né, casa de ferreiro, que o espeto também seja de ferro, se a gente está fazendo certo dentro de casa. E a Budur, ela começou a ver ainda mais uma cultura árabe, que ela era a única mulher nas salas, né? Então, ela ia para as grandes feiras de livros, ia para as grandes reuniões de associação dos editores, e ela olhava, só tinha ela como mulher. Então, ela colocou o tempo dela, né? Colocou aqui um pouco do dinheiro dela também, pessoal, e para criar esse grande movimento, porque, infelizmente, não é um problema da cultura brasileira, não é um problema da cultura árabe, é um problema mundial. Na hora que a gente costuma fazer esse evento nas grandes feiras, né, faz em Bolonha, faz em Londres, faz na Feira de Frankfurt, e discute, não importa se está falando dos Estados Unidos, se está falando de Europa, se você está falando de Japão, o problema é o mesmo, né? A gente, infelizmente, quando a gente olha a diversidade, a gente promove, mas a gente precisa fazer melhor dentro de casa. Então, é um evento super informal, tá? A ideia é ser de troca de experiência, aberto, muito aplicado, de contar um pouco das nossas vivências, aprender um com os outros. E aqui eu confesso que eu tenho uma admiração profunda por cada pessoa que vai falar com vocês. Tá? São pessoas com histórias diferentes, mas valores muito parecidos. Né? E tem um autor que eu gosto muito, de falar muito de livros, que ele fala que sucesso, mais do que você atingir seu objetivo, é você conseguir cumprir com uma vida que tem a ver com os seus valores. Né? Então, são pessoas com valores muito fortes e amor pelo conteúdo, amor pela aprendizagem. Então, aqui vocês vão conseguir ver de diferentes perspectivas como que elas lidaram com as adversidades, que sempre são muitas, com a questão da liderança, com a questão da família, tá? Com o que era que elas não iriam renunciar, o que elas não abriram mão e o que elas foram tomando risco e se abrindo e mudando ao longo do caminho. E, para começar o nosso evento, a gente vai trazer aqui uma pessoa com grande experiência na área de cultura e gente. Tá? A gente tem a felicidade dela ser nossa vice-presidente de cultura e gente aqui da Cogna, da qual a Saber, a Somos e os nossos selos editoriais fazem parte. Passou por várias empresas, né? Agora está aqui no nosso mundo de conteúdo, de educação, e vai falar um pouco dos conceitos, da visão dela de liderança, de diversidade, porque, por mais que a gente fale de liderança feminina, liderança é liderança, desafio, desafio. Né? Então, a gente pode colocar algum complemento, mas eu entendo que vale muito do que a gente vai falar, independente de gênero, independente de raça, independente de idade, os desafios são parecidos. Tá? Então, tenho uma super honra de chamar aqui uma amiga querida, Bia, né? Beatriz, para ela compartilhar um pouquinho da visão, do que ela entende por esse tema aqui conosco. Obrigada. E mais que responsável por Gente e Cultura, que eu gosto mesmo que ela me apresenta como amiga, é isso mesmo. Né? E foi uma grata surpresa e muito boa poder ser recebida por outras mulheres no comitê executivo. Isso faz uma diferença enorme. Então, obrigada por tudo, até esse momento e pela frente também. Gente, prazer estar com vocês aqui. É um tema que eu sou apaixonada. Então, eu tenho bastante slide, mas eu não queria fazer muito sobre slides, sabe? Eles são mais o backup aqui para a gente poder conversar e poder falar sobre algumas coisas. Quando eu falei com a Flá me convidou, falei, ai, Flá, mas o que eu levo, assim, né? E aí eu parei para pensar que teve um momento que eu li um material que fez muita diferença para mim. Nos programas que eu vim trabalhando e implementando, especialmente na última organização que eu trabalhei, que foi a Accenture, durante 8 anos. E que hoje está entre as 5 melhores empresas para a mulher trabalhar. E foi uma jornada, porque ela, assim, né, uma empresa masculina, focada na execução, né? E que foi uma jornada de realmente, né, quase 10 anos, mas que hoje conquistou essa posição, não só, eu acho que por esse trabalho voltado
público feminino, mas pela cultura de diversidade e inclusão. Então, quando a gente fala de mulheres, tem algo que tem que vir antes, que é trabalhar essa cultura. E acho que é um pouco sobre isso que eu queria falar e compartilhar com vocês. Tudo bem? Então, tá bom. Cadê, né? Cadê? Tá aqui. Vamos, claro. Então, aqui eu ia deixar para depois, a gente está aqui no ambiente informal, se já tiver na sequência, a gente vai para o vídeo, tanto tem uma palavrinha da Budur, que é quem formou e fundou o Publish Her para vocês, tá bom? Está em árabe, mas espero que seja tudo ok. Nossa, que chique. Olá! É uma pena não Simples. poder estar com vocês neste dia tão especial. Obrigada, Cogna Saber, por colocar as mulheres no centro deste evento do Dia Mundial do Livro. É uma honra para mim ser a terceira presidente da Associação Internacional de Editores, mas também ser a segunda presidente consecutiva, com a mulher vice-presidente ao meu lado. Considero esses eventos fundamentais para que possamos trocar nossas experiências e nos inspirar mutuamente para um setor editorial mais inclusivo. Aproveitem! Hello everyone, I'm Budur Al-Qasmi, the founder of Publish Her. From the very beginning, Publish Her was born out of a deep commitment to gender equality and empowering women in publishing. This initiative is more than just a platform for me. It's a personal mission to create a world where women's voices are heard and valued at all levels of our industry. As you gather for the Publish Her Summit in Brazil, I'm filled with pride, but also a bit of sadness that I can't be there in person. My previous visits to Brazil were unforgettable experiences. Brazil's vibrant culture and its passionate, diverse publishing world truly made a lasting impression. The country's significant role in global publishing, combined with its cultural vibrancy and sheer size, has always inspired me. While I can't join you physically, I am with you in spirit and purpose. I want to encourage more women to join the Publish Her movement. Only by joining together can we overcome the challenges we face and make significant progress towards a more equitable and inclusive industry. On the road to complete fairness, our leadership will be constantly tested. Through my international experience, I've learned that true leadership requires perseverance, focus, and a clear vision, as well as empathy, both for ourselves and others. Empathy is fundamental to bringing about change from within. By respecting different perspectives, overcoming obstacles, and fostering a supportive and collaborative environment, we can truly transform the industry. This realization has been a cornerstone of my leadership work and has led me to advocate for changes that are not just superficial adjustments, but profound systemic transformations within the publishing sector. As we look to the future, let's remember and be encouraged that our collective efforts and determination will pave a better way for generations to come. So thank you, Flavia, for your superb contribution to the growth of Publish Her in Brazil. And thank you to all of your commitment and making publishing more inclusive. Enjoy the summit, and I look forward to hearing about the results of your discussions. Acho que foi uma boa introdução para o que eu também acredito. Ela falou muito de ambiente inclusivo, né? Para que a gente possa, eu diria, abraçar tanto as mulheres quanto, enfim, todos os talentos, né? Gente, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns, não vou falar de mim, tá? Só por uma questão de tempo, assim. Estou com vontade de... nós vamos falar sobre alguns dados das mulheres aqui no Brasil, um pouco tanto sobre demografia quanto sobre mercado brasileiro em termos de empresas, evolução ou não, principais desafios que a gente ainda encontra e enfrenta, né? Vamos falar um pouquinho da Cogna e vamos falar, e aí? O que nós vamos fazer, né?
que nós temos feito, mas o que nós vamos fazer. Não é surpresa para ninguém, né? Quando a gente olha o público feminino aqui no Brasil, a maior parte da população brasileira é composta por mulheres, né? 60% é o número de mulheres que se formam todos os anos. 40%, 44% das mulheres vêm ocupando o emprego formal. 38%, e a gente já vai vendo, né, de 60 para 44 para 38 cargos de liderança. 20% é a média salarial que as mulheres recebem abaixo dos homens. Isso é por pesquisa, né? E 18% hoje é a cadeira das mulheres no setor público, e aqui a gente está falando especificamente do Congresso Nacional. Então, ainda é uma triste realidade, né, de que, apesar da gente ser maioria na população brasileira, ainda tem muito espaço para a gente poder avançar em termos de equidade. Quando a gente também olha aqui no Brasil e a gente olha o que está acontecendo com as mulheres brasileiras, a gente vê que a única faixa em termos de poder querer engravidar e ter filhos que está mantida de 40 a 49 anos. Por que será, né? Porque elas focaram tanto na carreira que chega uma hora que fala, puxa, acho que agora eu vou encarar, né? A taxa, claro, isso aqui tem a ver com a demografia nacional, e a gente sabe que isso não é um privilégio do Brasil, é mundial, mas aqui também tem um fenômeno acontecendo, de cada vez mais as mulheres também estarem entrando no mercado de trabalho mais tarde e querendo conquistar coisas importantes e postergando, muitas vezes, a maternidade. Quando a gente olha, né, a situação das mulheres em casa e a divisão ainda das suas tarefas com os parceiros, isso ainda também é um desafio. Então, 51% dos lares são chefiados por mulheres, 49% por homens, 72% de ocupação de sem filhos até 6 anos e 83% para os homens, 56% de ocupação com filhos, ali era sem filhos e com filhos, até 6 anos, ou seja, as mulheres estão cuidando dos filhos, mas os homens vão trabalhar, né? 89% dos homens que têm filho estão no mercado de trabalho, e somente 56% das mulheres. E 11 horas são as horas gastas pelos homens e quase o dobro são as horas gastas pelas mulheres com os temas do lar, né? Então, a gente vê o ingresso tardio no mercado de trabalho, uma ascensão mais lenta e ainda uma sobrecarga em casa. E não estou fazendo papel de vítima aqui, não. A gente só está falando de realidade, né? Mas quem que manda quando o negócio é money? Quem que decide compra? Primeiro, 75% dos lares chefiados por mulheres que controlam o budget, que controlam o orçamento familiar. Segundo, quando a gente fala sobre decisão de compra, vamos dar uma olhada. 92% são as mulheres que decidem no segmento de alimentos e bebidas, 80% saúde e beleza, eletrodomésticos 60%, ou seja, chefiam o lar e são as decisoras de compras no mercado nacional. E movimentam aí mais de 2,5, acho que saiu meu áudio. Não? Tá bom? 2,5 trilhões, acho que por ano aqui. Então, estamos fazendo aqui, né, o link das coisas. Bom, o dinheiro está na mão delas, mas, mesmo assim, elas não têm o mesmo acesso ao mercado de trabalho que os homens ainda hoje. Nas empresas, existe uma melhoria, né? No ambiente empresarial, existe uma melhoria, mas lenta, né? Quando a gente olha para alguns cargos de diretoria, a gente, puxa, em 5 anos avançou alguns percentuais, sobe, desce, está meio estável, tudo bem que teve pandemia aqui no meio, então a gente tem que também considerar isso. Quando a gente olha, por exemplo, o conselho, essa é uma pauta que vem crescendo e cada vez mais vem se demandando, especialmente das empresas de capital aberto, que você tenha mulheres em conselho. Então, a gente conseguiu praticamente dobrar em 5 anos, o que é um bom número, né? Mas, quando a gente olha, isso aqui, acho que é um dado global, né, Bia? Esse aqui é só Brasil? Então, esse dado aqui é só Brasil, e quando a gente olha, especialmente as empresas listadas na Fortune, que é uma publicação mundial,
nós temos 67 mulheres que são CEOs, né? E a gente cresceu 10 pontos percentuais nos últimos ano contra ano, o que também é um bom resultado, mas o número 67 ainda parece pequeno para as 500 melhores empresas para trabalhar, né? E quando a gente olha as empresas listadas na Bolsa, na B3, aqui no Brasil, somente 5% são CEOs mulheres. Então, a gente ainda tem um longo e árduo caminho, mas tem uma evolução. Então, vamos olhar o copo cheio, estamos evoluindo. Temos que evoluir mais rápido, queremos evoluir mais rápido, né? E acho que um pouco da minha fala sobre o papel das organizações nisso, né? Tem vários papéis. Tem o do indivíduo, tem o do Estado, né? Mas tem o papel das organizações. Por que ter mais mulheres na liderança ou simplesmente ter mais mulheres nas organizações é importante? Por vários fatores. Vamos começar pelo de negócio. Cada vez mais, tem vários dados demonstrando que as empresas que têm mais mulheres na liderança são mais inovadoras e são mais abertas a fazer novos negócios. E são empresas que também se tornam mais lucrativas ao longo do tempo. Está cheio de dados e informações quantitativas sobre isso. Quando a gente olha a produtividade, também está relacionado aqui a gênero, né? A cada 10% nos aumentos de indicadores de diversidade de gênero, existe um aumento aí de 50% em produtividade. Pode ser estilo de liderança? Pode ser. Pode ser uma outra forma de ver? Pode ser. Diversidade traz um outro olhar. Resultados financeiros, a gente já falou em termos de negócio, mas aqui também dado de novo, as empresas que investem em diversidade têm resultados superiores a 50% ao longo do tempo. Engajamento, impacto no engajamento dos colaboradores, um pool de talentos mais amplo e também uma cultura mais inclusiva e inovadora. Eu li uma das pesquisas, acho que foi da McKinsey ou da Accenture, não lembro, que falam que as empresas que têm um ambiente mais inclusivo e mais aberto têm 5 vezes mais chance de serem empresas inovadoras e lançar novos produtos e novos negócios. Então, cada vez mais a gente consegue encontrar indicadores que suportam e que apontam que você ter mais diversidade está correlacionando com impacto financeiro e impacto nos negócios. Tá? Bom, mas e aí, né? Apesar de tudo isso, temos ainda uma série de outros desafios. Especialmente após a pandemia. Cada mulher promovida, 2 deixam a empresa. Tem a ver com flexibilidade, tem a ver com modelo de trabalho, tem a ver com sobrecarga do lar, tem a ver com não conseguir compartilhar as mesmas responsabilidades com o parceiro. Burnout. As mulheres tendem a ter mais burnout que os homens. E é uma diferença que não é pequena, né? E barreiras de promoção: a cada 100 homens, 87 diz que não consegue ir além de um determinado cargo. E para mulheres negras, esse número é 73, ou seja, o número de chances de promoção diminui. E a gente fala aqui um pouco sobre os grandes desafios enfrentados por lideranças femininas, né? E é interessante quando a gente lê esse slide, dá para a gente se ver em vários desses pontos, né? Que podem ser desde microagressões, de falas, ou estereótipos, ou o nível de exaustão, ou alta cobrança, ou esforço de retenção, ou mesmo falta de apoio. Não vou entrar aqui no detalhe, mas acho que o grande ponto mesmo que você tenha, muitas vezes, as mulheres estejam no ambiente empresarial, não necessariamente esse ambiente é um ambiente inclusivo e propício para o crescimento na carreira. Então, o grande tema é o que fazer com tudo isso, como que a gente avança mais rápido. E acho que foi essa pesquisa que eu queria comentar com vocês, que para mim foi tem um negócio aí. Né? Foi feita uma pesquisa pela Accenture em, acho que 2021, por aí, com mais de 22 mil entrevistados, é uma pesquisa global em 34 países, 700 entrevistados no Brasil, olhando cultura organizacional e quais são os fatores que fazem com que algumas organizações sejam mais ou menos inclusivas. E correlacionando isso com avanço de talento feminino, masculino,
e de todas as minorias. Tá? Eles descobriram que existem 40 fatores, que são fatores diferenciais para uma cultura inclusiva, e que são divididos em 3 blocos. Primeiro fator, líderes comprometidos. Aqui acho que não precisa nem explicar, né? Se você não tiver uma liderança comprometida com o tema, e vamos falar o que é esse compromisso, não acontece, porque não é natural. Práticas inclusivas. Será que é só para mulheres? Não. Acho que essa é uma grande surpresa, pelo menos para mim. Quanto mais práticas inclusivas para todos, mais o ambiente vai ser aberto e mais progresso para mulheres e talentos vai existir. E ambiente empoderador. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Está fazendo sentido, Aninha? Então, também acho que faz. O duro é fazer, mas a gente tem que fazer, né? Então, vamos lá. Líderes comprometidos. O que significa essa fala? Falar que, primeiro, é uma prioridade da liderança, mas que existem metas e indicadores que são acompanhados pela alta liderança. Mas espera aí, nós estamos falando então só de indicador? Não, indicador é o começo da conversa. Indicador traz luz para o que está acontecendo, só. E ele só vai ajudar a medir o avanço ou não avanço dessas práticas. Não é para trabalhar pelo indicador, né? Mas se você não tiver indicador e não houver um compromisso claro, um objetivo, que seja parte das metas da liderança, e ainda, se possível, público, raramente os planos acontecem e são colocados como prioridade, como a maior parte dos planos de negócio. Né? Tem uma coisa que fala, como é que é aquela frase bonita que fala, you get what you measure, você só chega em resultado daquilo que você mede. Se não medir, só melhora aquilo que você vai medindo. Se não medir, não tem papo. Né? Então, olha só, as empresas que fazem isso têm 80% mais de chances de terem mulheres avançando na organização, porque as lideranças são responsáveis e se sentem comprometidas. 2,5 vezes mais chances também de acelerar a carreira. Mais de 60% de chances de avançarem para a gerência, posição executiva. Né? E aqui mais 75% também de carreira acelerada para aquelas que têm metas claras de diversidade, acho que aqui são metas públicas. Ou seja, para poder avançar nessa pauta, não acontece se não tiver mensuração, plano de ação, compromisso da alta liderança, para que os planos de ação eles sejam de fato implementados e a gente possa acompanhar o progresso. Legal? Algum comentário aqui? Não? Práticas inclusivas. E aqui fala o seguinte, a implementação de práticas inclusivas para ambos os gêneros, faz com que você tenha um ambiente mais aberto e, com isso, também mais progresso de todos, mas mais progresso ainda das mulheres. E isso que eu achei muito interessante, olha só. Licenças. Quantas empresas oferecem uma licença maternidade estendida, mas uma licença paternidade estendida? As empresas que oferecem licença maternidade estendida e paternidade estendida e permitem também ao homem, ou ao companheiro que seja, poder usufruir desse benefício, são empresas altamente inclusivas, que têm um ambiente aberto, onde as pessoas aceleram a sua carreira. É uma correlação. É muito interessante. A gente acha que é só para mulher? Não, não é só para mulher. Então, a verdade é que trabalhar um ambiente de diversidade e de inclusão faz a diferença para todos. Tá? Segundo ponto, que a gente também acha que fala, não, isso aí é meio abraçar a árvore, né? Fala, abraçar a árvore. Que é de ter uma rede de colaboração, uma rede de mulheres, mas que não é só para mulher. Ou seja, uma rede de mulheres onde os homens participam faz a diferença. Por quê? Vocês vão me ajudar, né? Não vão deixar aqui só eu com a pergunta, né? Sentir talvez empatia pelos nossos casos, pelo que a gente passa. Isso, porque a partir disso eles vão fazer parte das conversas e entender o que realmente se passa.
né? E vão ficar mais sensibilizados e vão se tornar mais advogados dessa causa, né? Então a gente acha que não, que puxa, é legal ter rede de mulheres para a gente falar. Sim, talvez em um determinado ponto, porque as mulheres precisem falar entre si, mas não dá para deixar essa rede ser exclusivamente de mulheres, porque quem tem que se transformar, inclusive, são os homens. É essa relação entre homem e mulher, né? E eu acho que aqui a outra prática que também é bem interessante é de que, para você poder ir avançando no tema feminino nas organizações, você tem que olhar não só o pilar de promoção, você tem que olhar a atração, olhar como é que está a sua entrada de mulheres, como é que é o seu equilíbrio de apresentar candidatos homens e mulheres no mesmo nível de competência, né? Trabalhar os gestores e os líderes, inclusive para terem mulheres no processo de entrevista, para que você possa se identificar, né? Isso faz muita diferença, mas trabalhar atração, desenvolvimento, muitas vezes com programas de desenvolvimento de liderança feminina, para que elas se sintam e descubram como desenvolver o seu estilo naquele ambiente de trabalho ou em outros ambientes de trabalho, né? Que não precisa se masculinizar, que não precisa falar da mesma forma, que podem descobrir o seu estilo e entender aquilo que está no meio do caminho para que você possa ser a sua melhor versão de si, né? E a última prática que a gente fala que é de atração, desenvolvimento, promoção, também é de retenção. O que faz diferença na retenção de mulheres? Flexibilidade faz? E eu diria que hoje não é só para mulheres, né? O que mais que faz? Então, entender de fato aquilo que faz a diferença para os talentos, mas olhando agora para o público feminino, e, de fato, trabalhar num ambiente que possa oferecer aquilo, ou benefícios que possam oferecer essas práticas. Está fazendo sentido isso para vocês? Não é super legal isso aqui? Eu falei, gente, mas eu já trabalho há tantos anos, essa pesquisa podia ter vindo antes, né? Tinha ajudado um montão, né? Mas vamos lá. Terceiro pilar também, que eu acho que é muito importante. Não adianta a gente querer falar só de KPI, de indicador, de aumentar mulheres, etc., porque a gente quer que essas mulheres elas prosperem e fiquem, né? E cresçam, e gerem outros exemplos. E o ambiente tem tudo a ver com isso. O ambiente empoderador. E olha que legal essa pesquisa, fala que homens e mulheres apontam que esse é um ambiente empoderador para talentos, né? No final do dia, queremos as mesmas coisas, né? Queremos as mesmas coisas. Eu quero um ambiente que confie em mim e que me dê responsabilidade. Eu quero liberdade para ser quem eu sou e para poder inovar e ser criativo. Não quero me sentir tolhido. Para ser autêntico, que é ser quem eu sou, não tenho que me preocupar exatamente se eu estou vestindo a mesma cor da camiseta que não sei o que lá, né? E isso aí é só para simplificar. Oportunidades de treinamento e desenvolvimento para me manter atualizado, porque esse mundo está tão acelerado que eu preciso de um lugar onde eu possa me manter atualizado, mesmo que eu não tenha tempo de fazer todos os treinamentos que a empresa oferece. Se manter atualizado é diferente de fazer todos os treinamentos, né? É estar num ambiente estimulante, estar num ambiente desafiador. E flexibilidade no trabalho. Então, as empresas que investem em criar esses ambientes são empresas mais abertas e são empresas onde a equidade tende a ser maior. Para homens, mulheres, LGBTQIA+, etc. Tá. E aí, falei assim, bom, tá bom, falamos um monte de coisa legal, tá, mas e aí o impacto na carreira e no dinheiro? Vamos lá, como é que fica? Segundo essa pesquisa, né? As empresas que investem mais nesse ambiente, elas fazem com que as mulheres tenham um percentual de avanço muito maior do que as empresas que não fazem. Então, as mulheres avançam 23% a mais do que onde as empresas não investem. E também ganham 22% acima. Ainda tem um gap? Tem, porque isso é um processo. Mas ainda tem um gap, mas menor. E o interessante de dizer é que, quando você tem esse ambiente, as mulheres crescem, mas os homens também crescem. Só que as mulheres elas crescem 3 vezes mais
mas os homens também crescem, que isso que é o bacana, né? Não dá para ter só mulher crescendo, não faz sentido nenhum, senão também não é uma empresa de talento, né? Então, a mensagem aqui é como a gente cria essas organizações, o que a gente está fazendo, cada um de nós, seja num determinado segmento, seja numa pequena organização, numa grande organização, para ter a liderança de fato engajada com esse tema, poder medir os avanços, buscar práticas inclusivas que sejam simples, não precisa ser uma grande reinvenção, e criar um ambiente que empodere as pessoas. Aqui eu vou deixar aqui, não quero fazer muito marketing, mas faz parte. Eu cheguei, eu só tenho 3 meses de casa, então aqui é todo o mérito do time que está aqui, que esteve aqui. A gente tem avançado bastante nas nossas práticas, a gente tem hoje meta pública. Também os nossos executivos de primeiro e segundo nível de liderança têm metas para atingirem, mas as metas, elas são, como a gente falou, só um direcionador, né? Agora, a gente está trabalhando bastante em processos seletivos, como a gente aumenta a nossa busca por mulheres pelo Brasil todo, né? Como é que a gente, de fato, garante que a gente tem um processo seletivo mais equilibrado, porque a gente está olhando competência, no final do dia é isso que vai contar, né? A gente tem um grupo, né, de uma rede de mulheres chamado Diversas. Tem alguma representante do Diversas aqui? Acho que agora, hoje não, né? É um grupo de mulheres que também discute quais são os temas e quais são grandes focos que a gente precisa ter. E vem trabalhando nisso desde 2021. A gente vem avançando na agenda de raça, porque um dos temas que a gente hoje, eu aqui quase não falei, é o tema de interseccionalidade, né? Então, se a gente fala desses desafios para mulheres, imagina uma mulher negra PCD. É muito mais complexo, né? Os desafios, já para as mulheres negras, é tremendamente mais complexo. Em termos de acesso ao mercado de trabalho, em termos de progressão na carreira, enfim. Então, ainda tem muito para se falar e para se fazer. A gente vem trabalhando o tema de raça, com as nossas trainees que estão aqui, inclusive, com o programa de trainees afirmativo, para que a gente possa ir, de fato, desenvolvendo mulheres para posições de liderança. E aqui a gente hoje está classificado pela 2ª vez no Great Place to Work, mas muito ainda por fazer, né? E é isso, gente. Assim, eu só queria compartilhar aqui, de fato, algumas ideias e espero que esses 3 slides aí, que eu acho que são os mais importantes, tenham mexido um pouco com vocês para o que a gente pode fazer de diferente nas organizações. Obrigada, viu? Perguntas para a Bia? As difíceis? As difíceis e as fáceis também, né, gente? Só as difíceis não vale. Temos. Na verdade, é só uma colocação. Bia, obrigada aí pelas suas explicações. Obrigada, Flávia, por proporcionar isso também. Mais uma vez, eu tenho participado assim, de vários eventos como esse. Eu acho que cada vez mais tem aumentado, e isso é muito importante para a gente se colocar no mercado. Mas, mais uma vez, a gente olha uma sala dessa e só tem mulher. E, quer dizer, eu acho que tem um homem ali, se eu não me engano. Vamos bater palma para ele. Bate palma. Mas, mais uma vez, eu sinto que a gente fala para nós mesmos, né? E a gente fica repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. E isso de certa maneira, é um pouco frustrante, né? Porque parece que a gente fala para o vento, né? E eu sei que a gente é um processo longo, que a gente tem que galgar aí, né? E tem que ser resistente, né? Mas eu acho que a gente precisa criar situações que convoquem mais. Talvez o título da palestra deveria ser Liderança Masculina, que aí vinha um monte, né? A gente fingia que era. Chega aqui, olha, mentira, é pegadinha, vai ser feminina, mas vocês fiquem aqui e escutem. Mas o que vocês pensam assim? O que pode ser vislumbrado para realmente atingir aos homens, né? O interesse deles em participar? Olha, eu acho que assim, é uma excelente reflexão, e aqui a gente ainda não discutiu muito sobre isso, né? Mas nas minhas outras estradas, essa sempre foi uma discussão. E até que a gente fez um movimento que foi Cada Uma Leva Um, né?
E é muito interessante, porque tem que ser um interesse genuíno, então você vai escolher aquele que ou que não quer ouvir sobre nada, você vai falar, senta aí, fica aqui, né, não fala, só ouve, ou você vai levar aquele que já tem um comprometimento com a causa. Assim, na minha experiência, eles querem participar, eles não sabem como. Eu acho que a gente precisa ajudar, né? Eu fiz uma vez um negócio que foi muito interessante também como experiência, e que foi falar sobre masculinidades, né? Me pergunta mais sobre o S, eu aprendi porque que era masculinidades, né? Agora eu não lembro mais. Mas por quê? Porque eles também precisam falar e eles também têm as suas questões. Então, a gente fala demais da gente, e talvez a gente seja pouco inclusivo também no que a gente fala aqui, né? Será que a gente deveria falar da relação de liderança? Será que a gente deveria falar sobre neurociência e como isso tem relação, né? Para que a gente possa trabalhar mais essa relação. Então, assim, eu não tenho a resposta, né? Tenho algumas tentativas. Sponsors de agenda. Eu gosto muito dessa governança que tem sponsors de agenda de diversidade, né? Do negócio que não sejam só, entre aspas, de gente, cultura, ou só de recursos humanos, porque aí é um tema de organização, né? Homens, né? Que você traga para conversar nos painéis homens e mulheres, né? Então, a gente também tem que convidar no sentido de trazer de fato para a festa, seja o tipo de convite, ou seja, pegando pelo braço, né? E deixar eles contarem também as histórias, porque tem muitas histórias de líderes, homens, que promoveram mulheres e que falam sobre esse orgulho, né? Muitas vezes o tema da paternidade ajuda muito, porque os homens enxergam que, puxa, eu também tenho filhas e eu quero um mundo diferente. Então, a gente tem que encontrar os caminhos, mas eu de verdade, também acredito que não dá para ficar numa discussão só de mulheres. A gente também precisa do nosso momento, mas é importante trazê-los para essa conversa, sim. E eles também precisam falar. É que é mais difícil, né? Também tem uma outra pesquisa que fala assim, enquanto as mulheres falam sobre os temas, os homens não falam sobre os temas e tem muito mais receio de estereótipos que se criam, né? Então, enfim, masculinidades é um tema. O que mais? Reflexões, comentários. Enquanto as pessoas pensam, eu tenho uma. Fala. Então, agora, seu chapéu de VP, né, vice-presidente de RH, de cultura e gente. Tem algumas pessoas aqui que eu já conversei sobre uma autoestima mais baixa, não achar que é boa o suficiente. Você tendo passado por muitas conversas com mulheres, que dicas você daria para as mulheres acreditarem mais nelas mesmas, no potencial, e tirar um pouco dessa síndrome de que eu não dou conta, né? Como que eu faço se eu virar mãe? Como que eu faço se eu assumir esse desafio com tudo que eu tenho que dar conta? Então, eu queria que você, ou da sua experiência, ou dicas, tem gente já me olhando que sabe que eu estou falando com elas, né? Mas acho que aqui muita gente vai usar as suas dicas sobre como lidar com isso. Não sou eu que digo, né? Mas que as mulheres têm síndrome da impostora, tem, né? E de que assim, a gente já faz tanta coisa, mas a gente acha que não vai dar conta de fazer aquilo porque a gente quer perfeito, né? A nossa régua é muito alta. Eu também aqui estou generalizando, vocês vão me perdoar, né? Porque assim, quando você faz um comentário, você está generalizando, né? Eu acho que a minha primeira dica é, de fato, autoconhecimento, né? Você se conhecer e entender o que tem na sua história que te coloque nesse lugar, né? Porque é isso que você falou, Flá. Quando a gente tem uma posição sênior, os homens eles podem não estar prontos, mas eles falam que eles estão, eles vão meter a cara e vão. A gente fala, não, veja bem, será que eu dou conta? Talvez porque a gente esteja pensando em tantas outras milhões de coisas que a gente também tem. E o trabalho pode ocupar a mesma posição, ou até mais, ou até menos, que outras prioridades que a gente tem, né? Então, assim, o que eu diria? Procura se autoconhecer, né? Segunda coisa é que, hoje em dia, tem muitos treinamentos para refletir sobre isso, né? Então, não precisa ser uma longa terapia, né? Mas para refletir sobre isso e para trabalhar o seu lugar de conforto, que vai desde estilo, né? De como você se coloca, até para entender quais são as suas crenças sobre você mesmo, né? Então, eu acho que é isso, gente. Assim, não vai ter uma receita de bolo, né? Mas é entender também, eu acho que além do autoconhecimento, quais são suas reais aspirações, né?
E o que está no meio do caminho? Fora a parte técnica, tal, mas muito mais a parte comportamental. Uma outra coisa. Sempre dizer o que você quer, porque o outro não vai, assim, pode imaginar coisas. E a gente, às vezes, não diz, né, gente? O que é importante. Então, assim, olha, para mim é importante tal coisa. Né? Deixar claro. A gente não deixa. Né? Tô falando, tem uma história muito maluca, mas a gente só tem as histórias malucas, assim, mais malucas, né, aos 20 e poucos. Né? Eu fazia parte de uma consultoria. Tinha ido para essa consultoria, que contratava um monte de gente mais jovem, assim, saindo da faculdade. Eu já tinha experiência, trabalhava em mercado financeiro, mas saí de um negócio e ir para outro. Né? Já estava lá, e o pessoal assim, ainda falando como é que ia fazer o negócio, mas eu já tinha uma vivência. Assim, eu já era, sei lá, uns 3, 4 anos mais velha que a média. Né? Eu falava, não. E aí eu entrei um dia numa sala de um sócio, eu falei, o que eu tenho que fazer para ser promovida? Assim. Porque é o seguinte, posso sentar? Pode. Então, essa é uma cultura aberta, tá? Posso sentar? Pode. Eu falei, sabe o que é? Eu queria entender, porque eu não quero que chegue daqui a 1 ano e aí vocês me digam o que eu não fiz, que eu deveria ter feito para eu ser promovida. Então, podemos ter essa conversa hoje? Eu queria ter essa coragem hoje, né, gente? Porque eu tinha com uns 23 naquela época, entendeu? Mas a verdade é que o cara ficou tão estupefato. Ele falou, eu não sei. Eu falei, se você não sabe, imagina eu, não é? Ele falou, eu não sei, mas a gente pode descobrir. E aí, enfim, acabamos fazendo um trabalho, e no final eu fui promovida. Mas, né, não porque eu fiz o trabalho, mas eu acho que é isso. Então, assim, poxa, se eu já via que eu tinha uma diferença grande, que não era possível, estava assim, ganhando a mesma coisa, tinha o mesmo cargo, não fazia sentido. Então, deixa eu ir lá e deixa eu conversar. Claro que não foi da melhor forma, né? A gente aprende, mas a gente tem que falar. Acho que a gente tem que deixar mais claro. Mais alguma outra reflexão? Perguntas capciosas? Acho que veio aqui pelo site. Deixa eu ler para você. Como que a gente pode formar mais pessoas, mais homens, porque a gente está discutindo aqui, né? Para lidar principalmente com mulheres empoderadas, né? Se isso perturba, então como que você vê essa questão? Assim, é interessante, né? A gente fala que tem muito treinamento, muita capacitação. A maior parte das organizações deixou de investir em liderança por muitos anos. Então, eu acho que o primeiro ponto é as organizações precisam investir em treinamento de líderes, em capacitação de liderança, né? Que não passa só por liderar mulheres, né? Conflito geracional, né? Demandas atuais dos jovens sobre o mercado de trabalho e a liderança, as organizações. Então, eu acho que o principal caminho, de fato, é treinamento e desenvolvimento de liderança. E ter um bom canal de conduta, porque quando a coisa também não acontece, né, e as pessoas não evoluem como elas precisam evoluir em termos de comportamento, a empresa tem os canais adequados para poder também tratar esses temas. Né? Porque ainda, infelizmente, tem gente que não aceita que o mundo mudou. Né? Então, eu acho que é isso. Capacitação, canal de conduta. Você tinha uma pergunta. Estou indo para você. A sua era do chat. Voltando. Bia, aproveita, você tem assim alguma fala de algum livro, de algum líder seu que mexeu muito com você, que você queira compartilhar? Algum pensamento que te ajuda ali em momentos de decisão? Eu tenho, assim, acho que teve um momento na minha carreira, eu era gerente, e, de novo, eu estava pensando como é que eu ia crescer, né? Um pouco dessas dúvidas que a gente fala assim, puxa, vou para um caminho, vou para outro caminho, tal. Tava querendo engravidar, não sabia se eu falava, se eu não falava. E eu fui conversar com um líder que não era o meu líder. Né? Era um líder que eu admirava, mas que eu não tinha... Eu falei, eu estou super em dúvida, porque assim, eu sinto que eu não tenho aqui um ambiente que eu... Assim, eu quero engravidar, mas eu também não sei se eu vou ser promovida. Tem horas que eu acho que eu vou, tem horas que eu acho que eu não vou. E eu tenho receio que a promoção acabe... que a gravidez acabe atrasando a minha promoção. Né?
E ele me falou assim, olha, eu acho que você tem que simplesmente fazer aquilo que é importante para você. O que é mais importante para você? Né? É você ter um filho ou você ser promovido? Eu falei, os dois. Os dois. Né? Aí ele fez assim, juntos? Imagina que minha filha tem 18 anos, tá, gente? Isso aí faz 20 anos. Eu falei, juntos, assim não, pode ser um sequencial do outro, né? Por exemplo, promovida antes, gravidez depois, né? Ele falou, não, fora de brincadeira. Eu acho que nem todo mundo vai poder ter essa conversa aberta com você, como eu vou ter aqui agora. Eu falei, pronto. Ele falou assim, não, mete a cara, faz o que você tem que fazer, mas tem uma conversa, não sobre gravidez com o teu líder, tem uma conversa sobre o que é que você está fazendo hoje, que vai te propiciar ir para uma cadeira maior ou não. Não precisa entrar no tema de gravidez ou não. Se você não sente que tem essa abertura, que uma pessoa um pouco mais fechada, converse simplesmente sobre a tua carreira. Porque quando você ficar grávida, ele não vai poder dizer para você que, puxa, você ficou grávida e você não conseguiu caminhar, porque não vai fazer sentido. Então, eu acho que, às vezes, a gente cria, na nossa cabeça, uma série de barreiras que não são reais. Né? Eu fiz essa conversa com o tal do líder depois de umas 3 semanas. Tá? Tive que me preparar assim, várias vezes para poder ter a conversa. Foram 2 conversas. A primeira não foi muito boa. Por quê? Porque eu acho que nem ele sabia. Né? Ainda mais quando a gente fala de critério de promoção e fala o que eu preciso, o que eu não preciso, nem ele sabia. Então ele falou, não, mas acho que você precisa trabalhar melhor em projeto. Mas trabalhar melhor em projeto, o que significa? Então, acho que também não assumir que o teu líder tem toda a responsabilidade e que você vai trazendo insights daquilo que você gostaria de fazer. Né? Eu sei que, no final das conversas, eu não fui promovida aquele ano, mas eu engravidei aquele ano. Né? E depois que eu engravidei, também a promoção se tornou irrelevante. Foi interessantíssimo. Né? Que aí, até para remediar o tema, eles me propuseram fazer uma posição regional, que tinha que viajar bastante. Eu falei, não, nada a ver, não vou deixar um bebê em casa 50% do meu tempo. Tal. E aí a verdade é que, depois disso, eu fui, e foi na hora certa. Então, eu acho que a gente, às vezes, quer fazer tudo ao mesmo tempo, simplesmente porque a gente não... Assim, eu acho que, no meu caso, eu não tinha, de fato, parado para pensar o que significaria. Porque, quando eu tinha um bebê de 6 meses, eu falei, não... Está promovida, mas pingando da Argentina para a Colômbia, para a Venezuela, para voltar para São Paulo depois de 2 semanas, não faz sentido para mim. Né? E depois eu também descobri que ali não era a organização que eu queria ficar. Né? Então, acho que a gente tem que assumir mais aquilo que a gente quer. Né? E deixar isso claro. E lidando com a nossa vida, daquilo que é importante para nós. Então, acho que eu não queria falar muito sobre as coisas teóricas, não. Acho que é falar mesmo da vida prática. Né? Não foi. Depois eu descobri, tudo bem, o mundo não acabou. Que bom que eu não fui naquela época. Fui depois, estava mais madura, com mais consciência. Mas a gente tem que se colocar e a gente tem que falar aquilo que a gente quer e a gente precisa. Bia, sobre isso chegou aqui uma outra pergunta que tem a ver com uma palavra acho que ninguém usa aqui, que chama culpa. Né? Que ela fica maior ainda quando você vira mãe. Né? Então, tem uma... Aqui para ouvir um pouquinho da sua opinião, né, de como que você... concilia, né? Então pode ser maternidade, mas para quem não é mãe também, tantos outros afazeres ali ligados à sua vida pessoal, à família, ao lar. E que dicas que você tem para lidar com a culpa, né? E com esse equilíbrio aqui de vida pessoal e profissional? Dica 1, terapia. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que ter muito claro as suas prioridades, né? Então, assim, no meu caso, eu demorei para engravidar. Não foi tão rápido quanto parece na história, né? Minha filha hoje tem 18 anos, meu bebezinho já está grande. E, assim, eu acho que eu tive alguns momentos de culpa, mas não muitos. Por quê? Porque as minhas prioridades estavam claras. Então, se eu tinha que fazer uma coisa importante com ela, era com ela que eu ia fazer, mesmo que eu tivesse uma reunião naquele dia que eu precisaria estar. Né? Estou falando de coisas importantes mesmo. Puxa, eu preciso ir nesse dia no médico porque é importante. Em outras situações, eu deixei de ir na premiação da escola. Mas foi uma ou outra. E que ela nem lembra mais hoje, graças a Deus. Mas foram poucas. Né? Então, eu sempre fui dando o jeito para priorizar aquilo que era importante e ter as conversas. Né?
Uma vez eu lembro que eu tive que, assim, eu escolhi perder uma reunião que vinha o CEO global de não sei de onde para a empresa. Eu tinha que estar nessa reunião, né? Mas, gente, eu era uma santa pessoa no meio daquela reunião que não ia fazer a menor diferença. E era a formatura da minha filha no ensino fundamental, né? Então eu falei, bom, vou falar com o meu chefe. Ele falou, não conta para ninguém, mas você vai, tá? Tá. Então, assim, você tem que ir se colocando e priorizando, e sabendo que às vezes não vai dar. Agora, mamãe, por que você trabalha? Porque eu amo trabalhar, né? Que meu propósito é fazer a diferença onde eu estou. Né? Então, assim, quando teu filho começa a ouvir, né, que aquilo é importante para você, tanto quanto ele, tanto quanto não, né? Mas, assim, que aquilo tem uma importância tão grande para você, vai para um outro lugar. Né? Então, eu acho que assim, eu fui lidando com alguns momentos de culpa, tive que, sim, em alguns momentos, deitar no divã e conversar, né? Mas, a maior parte dos momentos, eu fui tentando priorizar. O que significa que, hoje, é menos a minha filha, mas são mais os meus pais, né? E a gente vai levando a vida. Acho que eu perdi a segunda parte da pergunta. Ah, não, você tem alguma dica? Ah, não queira ser perfeita, né? E fazer tudo, né? Eu acho que a gente falou, acho que num outro encontro, né, Flá? Esse negócio de rede de apoio, falam assim, ah, não, também, né, com babá, com motorista, todo mundo tem rede de apoio. Isso é fácil. Não, não é, mas é você saber pedir ajuda. Né? É saber pedir ajuda, e eu já tive que pedir para a vizinha, para minha filha ficar na casa dela, porque eu não ia chegar a tempo. Será que ela pode ficar aí? Porque, né, a moça tem que ir embora, eu não vou chegar a tempo. Então, é saber pedir ajuda mais do que ter uma rede de apoio. Né? E acho que a rede de apoio também é importante. Né? Bia, até para complementar dos exemplos que você trouxe, né? Sim. Compartilhando aqui algumas conversas que eu tive com posições de gerência. Uma vez um gerente pediu demissão da empresa e, numa conversa informal, fala, cara, por que você está saindo, né? Ele, não, lá eu consigo sair mais cedo, consigo buscar meu filho na escola. Meu sonho é buscar meu filho na escola. E aí, conversando depois com o RH, eu falei, caramba, fulano está saindo porque ele queria buscar o filho na escola. Mas ele nunca falou que ele queria buscar o filho na escola. Ele é tão importante para a gente que ele poderia ficar e buscar o filho. Está tudo bem ajustar o horário. E aí, conversas mais recentes. Deixa eu ficar aqui no cantinho da reunião, uma outra gerente, mulher. Deixa eu ficar aqui no cantinho que eu vou ter que sair para buscar meu filho na escola. Está tudo bem você buscar seu filho na escola. Por que você está se escondendo para fazer isso? Você já falou que você precisava? Não, eu não precisava. Eu não quero falar sobre isso. Então, acho que existe um medo muito grande. Aqui estou usando exemplos de outras pessoas, porque eu não sou mãe, não imagino o grande problema que é falar sobre isso, mas que, muitas vezes, as lideranças nem sabem que era um problema, que aquilo era uma questão que poderia ser resolvida. E aí você falou um pouco que, às vezes, a gente cria as coisas na nossa cabeça e fica com dificuldade de enfrentar essas falas simples. Queria saber se você já lidou com isso também. Fala você, Ana. Ana, Não, eu só fico... Eu acho que a gente aqui se propõe sempre a se responsabilizar por isso. Quer dizer, então, a gente precisa falar. Era só falar. Se a gente falasse, a gente chegaria, né, num consenso. Mas eu acho que a gente não pode dormir em paz com isso, porque não está só na gente. Quando a gente não fala, quando esse gestor não falou, quando a mulher, quando você estava ali, será que eu falo, será que eu não falo? É porque, no fundo, a gente ainda tem uma organização que não está preparada para ouvir isso. Então, acho que aqui meu pedido é que a gente não dá para a gente romantizar também, porque é isso, assim, a mesma síndrome do impostor, como é que a gente melhora a nossa autoestima? Como é que é confiar na gente um pouco mais? Sozinhos, é muito difícil. Não é um botãozinho que você fala, agora eu vou confiar em mim. Assim, é o ambiente, né, que precisa dar sinais de que aquilo é possível. Então, eu gosto muito da ideia do treinamento de líderes. E eu acho que a gente fala muito pouco sobre como é ser um gestor de mulheres. Então, você tem que entender que tem síndrome do impostor ali. Então, como é que você cria um espaço onde aquela mulher possa dizer, eu acho que eu não vou dar conta? Porque, Bia, eu acho que as mulheres não falam, elas só falam para si isso.
E na hora que elas vão compartilhar com um gestor, por exemplo, eu não sei que julgamento que vai acontecer. Assim, verdade, nossa, mas assim, então tá vendo? Ela não confia nela e não dá, né? Porque o desafio é muito grande, entendeu? Então acho que é melhor a gente repensar, né? Então aqui assim a gente precisa, como organização, ter mais espaço para a gente dizer. Assim, porque a gente ainda está num momento que eu acho que esse canal não está limpo. A gente ainda tem muito medo mesmo. E não acho que o medo esse medo não é nossa responsabilidade só resolver. Acho que uma parte é nossa, mas uma parte é do ambiente conseguir acolher, né? Sem dúvida. Aninha, acho que, sem dúvida. Eu acho que sempre uma parte é nossa, né? Mas você tem que ter, minimamente, eu acho que o trabalho da empresa é ir preparando os interlocutores para poderem lidar com essas questões, né? Então, assim, é o que eu acredito mesmo, é capacitação. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar, né? E a gente tem que ir ajudando as pessoas a movimentarem. Até que chegue um momento onde essas coisas vão... né? A gente não precisa mais disso. Então, é isso mesmo, é capacitação, é investimento, e acho que não só sobre mulheres, mas também vieses inconscientes, né? Quem já teve a oportunidade de participar e aprofundar mais sobre isso, é incrível como você já começa assim, né? Bom, já vejo, já sei, já começo a sinalizar algumas coisas que é por onde meu cérebro passa, e você tem que fazer um esforço muito grande para ir para outro lugar, né? Então, a gente tem acho que como empresas, a gente tem uma jornada ainda muito, muito grande. Acho que você tem uma pergunta, né? Boa tarde. No ano passado, eu participei desse encontro, aqui também, né, ouvindo. E, no final do encontro, eu fiz uma provocação sobre a falta de fala sobre interseccionalidade, assim. E aí, um mês depois disso, e todo mundo me acolheu e tal, foi muito legal. Um mês depois disso, a empresa abriu um trainee para mulheres negras. Eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, eles já estavam pensando nisso, né? As coisas nesse sentido já estavam acontecendo internamente. Então, dessa vez, eu fico muito feliz da paleta estar mais diversificada nesse encontro. E acho que a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Assim, você trouxe também na sua fala hoje, né, sobre esses desafios da interseccionalidade, e eu queria perguntar mais para você, quais são os desafios da gente ter mais diversidade dentro do recorte de gênero, né? E não só sobre mulheres negras, mas mulheres indígenas, mulheres PCDs, mulheres neurodivergentes. Aí, se você quiser trazer um pouco da contribuição. Obrigada. Obrigada a você. Eu acho que ainda é uma longa jornada de aprendizado para todo mundo, né? E pessoal minha... Eu tive, acho que há uns 2 anos atrás, uma oportunidade que eu falei, eu nunca pensei nisso. Eu fiz parte também de um grupo de discussão. Deixa eu ver como é que eu vou colocar para não errar também. De pessoas trans, né? 50 a mais. Eu saí tão impactada, porque, primeiro que eu estava fazendo 50, né? E tinha acabado de criar uma agenda 50 a mais na organização, e estava movendo bem, trazendo pessoas no mercado 50 a mais. Mas se a gente já tinha dificuldade de trazer pessoas 50 a mais, né, sua maior parte brancos, tá? Ou que fossem pardos, imagina para uma pessoa que foi excluída durante toda a sua vida profissional por ser trans e estar com 50 anos. Né? Eu ouvi depoimentos que, assim, só de lembrar, eu fico impactada. De falar, meu Deus, a gente está tão longe de poder enxergar essa interseccionalidade porque não tiveram acesso. Né? Então, eu acho que assim, o nosso grande desafio é poder entender melhor as histórias para poder fazer a diferença. Né? Acho que depois dessa situação, enfim, com um grupo de trabalho trans, a gente criou também um programa de inclusão muito diferente, também para pessoas que queriam fazer um movimento. Mas eu acho que a gente sabe muito pouco, a gente se aprofunda muito pouco. Né? Mesmo as questões raciais, eu acho que elas ganharam
assim, a causa ganhou muito mais força nos últimos 3 anos, né? É muito recente, apesar de ser um problema antigo, né, no Brasil, né? Mas o quanto a gente falava dessa pauta tão abertamente, o quanto a gente procurou entender os fatos históricos por detrás disso, né? Então, acho que a gente tem que sair da conversa rasa, sabe? Tem que ir para uma conversa, de fato, de impacto. E eu acredito muito que assim, você mobiliza as pessoas quando elas ouvem histórias que elas nem imaginavam que podiam estar ali do lado delas e que fazem a diferença. E aí as organizações elas têm que se movimentar, né? Então, eu acho que hoje tem muito mais interesse e abertura das organizações, seja pela causa ESG, né? De se movimentarem e movimentarem mais o mercado. Mas ainda eu acho que a agenda precisa de mais profundidade, sabe? Oi, eu estou aqui. Meu nome é Juliana, eu sou do editorial da Saber. E primeiro eu queria agradecer pela sua presença, pela palavra e tudo mais. E há uns 2 meses atrás eu participei de 2 reuniões do Grupo Diversas. E eu sempre gosto de participar de tudo que tem na empresa. Mas eu estou aqui há 2 anos e há 2 meses atrás eu conheci o Diversas. Então, eu senti um pouco de falta de clareza de quais são os caminhos que nós, mulheres, podemos ter dentro da empresa para chegar nessas posições de liderança. Não só nos manter nessas posições, mas de como chegar. E aproveitando para falar sobre essa parte que falaram das pessoas trans com 50 anos ou mais também, da mulher parda e a mulher negra, que nos últimos anos a autoestima da mulher ela começou a perceber mais os lugares onde ela poderia chegar e ser aceita. Então, eu sinto falta também da minha faixa etária, assim, oportunidades para quem já está no mercado, quais caminhos seguir, como eu posso fazer agora? Agora eu vou entrar num trainee? Não, porque eu já tenho um mestrado, eu me formei há 10 anos atrás, então qual é o caminho? É continuar? É só abrir o espaço para os mais novos? Como a gente consegue trilhar um caminho dentro da empresa, já estando numa idade que a gente já se formou há mais tempo, por exemplo? Olha, eu acho que talvez a primeira parte, eu só não entendi se você quer liderança diversas ou não, é carreira. É mais carreira. Olha, assim, eu acho que a resposta, eu diria que para todas as mulheres ou para todos os talentos, eu acho que tem que ter clareza daquilo que você quer e daquilo que você tem de fortaleza e daquilo que você ainda precisa desenvolver para aquilo que você almeja, né? E ter as conversas e buscar a capacitação necessária. Muitas vezes a gente acha que é só a parte técnica que vai influenciar. Mas não, né? A parte relacional ela é bem importante. Então, como que você constrói relações além da sua área, né? Como que você tenta trazer mentores que tenham uma visão, que possam expandir a sua própria visão e que vão ser também patrocinadores da sua carreira, tá? A gente às vezes se preocupa, né, sempre em fazer um bom trabalho, mas eu diria assim, bom trabalho tem que fazer mesmo, né? Agora, o que vai diferenciar uma pessoa da outra? Rede de relacionamento? Acho que faz diferença. Maturidade emocional? Muita diferença, né? Especialmente para lidar com equipes. Poder ter um posicionamento externo que coloque a marca da empresa para fora, acho que também. Então, talvez seja tentar entender quais são frentes importantes. E tem muitos, eu diria assim, eu acho que a gente ainda tem que fazer um trabalho nosso aqui, né? Em termos de o que é esperado de um cargo, o que é esperado de outro cargo, que competências são necessárias, para você poder olhar e falar assim, puxa, eu tenho essas competências, não tenho essas, posso me capacitar nisso aqui e deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Então, assim, eu tenho uma lição de casa nossa para fazer. Mas eu acho que se você for procurando, além da parte técnica, pessoas que vão complementar a sua visão, com experiências diferentes, e ter essas pessoas como mentores, eu acho que isso faz bastante diferença. Agora, você fala, puxa, a gente pode ter um programa de mentoria formal? Pode. Né? Nós temos muita coisa para construir. Aliás, eu queria apresentar a Ana Bia. Ana, levanta, por favor. Que também está, assim, trainee, né, que está se formando com a gente e recebeu o convite para atuar na área de diversidade comigo, com a equipe. Eu estou muito feliz de ter a Ana pelo olhar que ela tem, pela maturidade que ela traz. E boa parte desse material foi ela que preparou.
Então, todo o material que está antes da pesquisa foi essa jovem aqui, maravilhosa, que preparou, que merece uma salva de palmas. Quer falar alguma coisa? Acho que lideranças fazem a diferença, né? E que sorte eu tenho de ter uma liderança que dá oportunidade, que incentiva, que desenvolve. Então, obrigada por tudo. Obrigada. Vai ter só mais uma fala e a gente encerra. Tá bom. Não podemos. Se alguém quiser depois na paralela, pode procurar. Só queria fazer uma contribuição, na verdade, um depoimento. Por favor. Eu, como líder aqui do grupo, mulher, né, assim, sofro da síndrome do impostor diariamente. Acho que já evolui bastante, né? E queria compartilhar, né, acho que alguns movimentos aqui na companhia que me contribuíram, né, nessa trajetória. Você comentou muito do programa de mentoria, algo mais formal. Não sei se foi formalizado ou não, mas a minha mentora aqui à minha frente, Ana Paula, né, contribuiu demais para isso. Né, só tenho a agradecer. Né, fico até emocionada aqui por isso. Flávia também. Né, mas acho que a gente tem que se apoiar. É isso mesmo, se apoiar mais. E eu falo de competir menos, né? Fala você, Aninha, dá um depoimento. Estou falando diferente. Posso? Então, eu vou encerrar e introduzir o outro painel. Né? Não é à toa que eu escolhi a Ana para moderar. Eu tenho um carinho do tamanho do mundo pela Ana, a gente trabalha junto há 14 anos. E ela vai fazer, acho que a Bia usou essa palavra, que é profundidade. Né? Então, a hora que a gente fala de cooperar mais, fazer muito mais juntos, eu acho que a ideia, isso daqui é algo que a gente faz porque a gente acredita, justamente porque a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Né? Então, a gente sabe, assim, acho que um olhar aonde que falta um pouquinho ali mais de confiança, onde é uma resposta diferente, que muda uma reunião, que muda uma carreira. E a Ana vem aqui dar o depoimento, trazer outras mulheres incríveis que a gente trouxe para compartilhar, porque se uma frase que a gente falar aqui fizer a vida de vocês diferente, vai ter valido a pena, né? Que é buscar uma mentora, que é fazer uma pergunta difícil, que é rever alguma crítica feroz, né? A Ana vai falar muito que, em geral, a gente é nosso pior inimigo, né, Ana? É a gente que mais se pune, a gente que mais se cobra e as pessoas nem estão reparando. E ela vai colocar, acho que, muita coisa que vai nos fazer refletir. Tá? Então, trago a Ana, acho que ela já fala aqui da Alice, porque a gente vê tanto talento, né, que todo mundo acredita. E acho que a nossa função aqui como líder é fazer a pessoa mais difícil acreditar, que é você mesma. Tá? Então, chamo aqui a Ana, ela se apresenta e apresenta também a mesa dela.